Boa noite. Me chamo Alisson. Tenho 39 anos e moro em Parnaíba, município do Piauí. Venho aqui relatar um caso que há muitos anos atrás aconteceu em minha casa, ou melhor, no bairro em que a gente morava. Um lobisomem tirou o sossego de muita gente daqui. Inclusive vi aquele maldito perto da minha casa. Eu tinha 12 anos de idade na época. Lembro muito pouco de como os rumores começaram a aparecer. Mas quando soube dos casos, muita gente já tinha visto o bicho. Só de ouvir aquelas histórias que o povo contava, eu morria de medo. Ainda mais quando chegava a noite. Pois notei que coisas estranhas aconteciam na minha antiga casa. Mas primeiro deixe-me falar como era o lugar em que a gente morava. O bairro era distante da praia, bem no limite do fim da cidade. Após a minha rua já não tinha mais nada. Hoje, como está urbanizado, tem muitas casas e tá irreconhecível. As casas eram afastadas uma das outras. Muro era coisa que nem existia, só cercado de arame farpado. E a nossa rua ainda não era asfaltada. Apesar dos pesares, era calmo e um lugar bom de se morar, até a chegada daquele lobisomem. Pois bem, como disse antes, eu morria de medo das histórias que o povo contava, mas ficava vidrado com as características que o povo dava da tal criatura. Uns diziam ser um porco bem grande, já outros uma mistura de homem com cachorro. Porém, numa coisa todos concordavam: era um ser feio e grotesco, que assustaria qualquer um que o visse. Pela curiosidade eu queria ver a criatura, e depois de tanto esperar, enfim, vi aquele demônio. Notei que coisas estranhas estavam acontecendo em minha rua. Primeiro foi a inquietação dos cães. A cada 2 ou 3 dias, sempre que dava meia-noite ou 1 da manhã, vários cães começavam a latir na rua. Pessoas não eram, pois quando é gente costumamos ouvir elas gritando para os cães saírem, e no caso eles só latiam. E segundo, foi que um dia ouvi algo se coçando na parede da minha casa e bufar como se estivesse cansado. Algo bem macabro que ainda hoje me lembro. E foi difícil ver a tal criatura, pois por várias noites dormi cedo, ou se não, quando olhava, não era nada, só os cães latindo ao longe. Já estava desacreditado da existência do lobisomem, até a noite em que vi, meio sem querer, aquela aberração. Sabe aqueles dias em que dormimos de tarde e acordamos à noite já bem descansado? Pois é, certo dia dormi à tarde e acordei por volta das 8 da noite. Tentei voltar para a rotina normal, mas não consegui. Porém jantei, tomei banho e tentei dormir novamente, mas não estava conseguindo. Me virando de um lado para o outro, tentava a todo custo pegar no sono, mas nada. Até que em determinado momento da noite, ouvi algo muito pesado passar correndo ao lado da minha casa. E logo depois os cães começaram a latir muito. Quando ouvi aquilo, paralisei de medo. Só fiquei escutando a movimentação lá fora. A coisa que corria foi de um lado para o outro. Novamente parou no canto de casa e meio que ficou se coçando na parede. Dava para ouvir o som dos movimentos e o grunhido estranho daquele ser. Mesmo com medo, decidi olhar para ver se era o lobisomem. Tomei coragem, me levantei, logo fui para a sala e ouvi algo indo e voltando na rua, como se estivesse correndo dos cachorros. Mas do nada aquilo parou. Foi então que decidi olhar para ver se o bicho já tinha ido embora. Abri a janela devagar e olhei para a frente de casa. Eu olhei de um lado e do outro, mas aparentemente estava tudo calmo. Mas de repente, a passada pesada começou a vir longe, junto com os latidos. E assim que me virei, eu olhei para o rumo da outra rua. Lá se via um bicho todo peludo com vários cães correndo no seu encalço. E isso foi o bastante para eu saber que ali era o lobisomem. Nenhuma pessoa normal correria tão rápido daquele jeito. Além do mais, logo depois que tranquei a janela, o bicho veio na minha casa. E o pior foi que eu estava sem sono. Eu fiquei ouvindo aquela criatura passar praticamente toda a noite correndo lá fora. Ia e voltava. Uma coisa macabra que ainda lembro até hoje.
No outro dia, bem cedo, contei aos meus pais do que vi. Também falei para amigos e parentes, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que eu estava louco em acreditar no que o povo andava contando. E mesmo falando a verdade, ninguém acreditou. O bicho continuou aparecendo perto da minha casa por semanas. Sempre que os cães latiam, eram indícios dele estar por perto. E apesar de se terem passado muitos anos, ainda lembro daquela noite, que ficará marcado para sempre na minha vida. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.